Boa noite a todos inscritos no canal. Finalmente chegou o grande dia em que eu vou começar a apresentar sobre a Primeira Guerra Mundial. Então é o seguinte, o que eu vou começar a falar durante essa semana? Sim, aqui está na minha mão essa edição da Veja de 2014 e nessa edição da Veja aqui, ó, começa a relatar detalhes sobre essa Primeira Guerra Mundial. E é claro que eu não vou mostrar tudo, porque acho que é uma infinidade de informações, mas o que eu vou falar sobre isso daí? Eu quero me concentrar sobre a guerra sim, mas eu também quero me concentrar em torno do início da guerra, que foi um assassinato ocorrido na Hungria. Foi um assassinato ocorrido na Hungria, aqui está. É uma edição até muito interessante até, só que é claro, né? E aquela época não tinha tecnologia, então aquela época que eu tô fazendo aqui não dava para ser feito não. Um vídeo, vamos supor, não dava para ser feito. E é engraçado que a Primeira Guerra Mundial foi a junção da Segunda Guerra Mundial. Porque uma guerra tem que ter um começo. E o começo foi o assassinato de Francisco Ferdinand de Sofia. Foram mortos. Agora, tem coisas que eu vou revelar. Por exemplo, o grupo que matou Francisco Ferdinando Sofia se chama Mãos Negras. O que é Mãos Negras? Foi um grupo da época que mataram. E ó, a audácia é muito semelhante a 11 de setembro, quando decidiram jogar os aviões no território americano. Então hoje qualquer atentado tem que ter uma audácia, tem que ter uma preparação. Ninguém faz um atentado sem uma preparação. E será que realmente os alvos eram Sofia e Ferdinando? Porque vamos supor, eu não sei como é que era aquela época lá. Porque qualquer dedinho, qualquer pedacinho de unha hoje dentro de um país causa uma guerra. A guerra de 1991 no Iraque, de 2003 no Iraque, a guerra ao terror, a guerra da Síria, agora a guerra da Ucrânia, a Ucrânia também, que eu vou falar um pouco sobre ela também nesse episódio. Então, aquela época, essa Primeira Guerra Mundial, o resultado foi um assassinato que teve. O resultado foi um assassinato que teve. E é algo de tão interessante porque, na verdade, esse assassinato que teve, eu vou falar um pouco mais dele no outro vídeo. Eu vou estudar sobre esse grupo Mãos Negras, vou pesquisar tudo sobre o grupo no YouTube. Agora não. Agora, naquela época, muita gente se uniu em torno desse assassinato. Muita gente defendeu o país que ocorreu o assassinato. Por quê? Porque nem Francisco e nem Sofia sabia o que iria acontecer. Ninguém sabia o que ia acontecer. Então, quando eu olho essa revista aqui, eu começo a analisar. Naquela época não tinha tecnologia, que não tinha, o computador não tinha, e-mail não tinha, WhatsApp não tinha, Facebook não tinha, televisão não tinha, drone não tinha. Hoje, por exemplo, quando estoura uma guerra num país aí, e nós estamos vendo da Ucrânia, hoje tem uma alta tecnologia. Porque é o seguinte, hoje um soldado consegue se comunicar com outro. Naquela época não.
Aquela época, o que que era? Carta e trem. Vamos supor, um destacamento de um país lá da Eslovênia escrevia pro departamento da Hungria. A Hungria escrevia para o departamento russo. Assim era aquela época. Não era uma época tão luxuosa. Era uma época bem ciniosa praticamente. E essa guerra mostrou a todos o período mais obscuro que tinha da diplomacia. Porque se aquela época a diplomacia corria por um meio, um sistema, talvez até interessante, hoje já não. Qualquer gotinha de água é um indício para a guerra, ou é um indício para que chame os diplomatas e declare persona non grata, que é o significado que a pessoa não é mais útil, não serve mais, persona non grata. E para mim fazer isso daí, para mim chegar ao primeiro ponto da história dessa guerra aí que eu li, estudei e até um certo ponto até eu parei de estudar por causa que era uma longa revista se eu for estudar tudo. Então, aquela época era uma época atroz. Pior do que está hoje, porque hoje a alta tecnologia, você sabe quando é que o soldado inimigo vai te atacar por trás. Aquela época não. A Primeira Guerra Mundial foi um sinônimo de talvez até de muitos problemas até em relação ao que se parecia. E na verdade é algo de interessante porque vimos, eu não sei até onde essa história da Primeira Guerra Mundial se parece com alguma guerra que tem de hoje em torno. Porque se hoje tem Rússia, se hoje tem a Ucrânia guerreando, porque tem um motivo.